Fala pessoal, começando mais um Papo com Futebolês, nessa nova configuração, estúdio novo, nós estamos aqui nos estúdios Jangadeiro, o Jangadeiro navega, uma nova proposta, uma nova ideia, repaginada, e você é convidado para navegar junto com a gente na segunda temporada do Papo com Futebolês. O estúdio mudou, novo cenário, está mais bonito, está mais aconchegante, está mais moderno. Quem não mudou foi meu parceiro, Caio Costa vai estar junto comigo nessa jornada também. Vamos navegar junto, né, Caião? Mais uma temporada e começando chutando a porta, né? É isso aí. Chutando a porta para assustar logo, para todo mundo que tá na concorrência olhando ali os números, tomar um susto logo de começo. É verdade. A gente começa nada mais, nada menos com o Marcelo Paes, CEO do Fortaleza. Para nós é quase um amigo aqui, né, companheiro de trabalho, né, quase amigo não, companheiro de trabalho, e que a gente tem a honra de trazê-lo aqui mais uma vez. Fico feliz de poder ter você aqui nesse momento. Então, cada ano que passa, cada momento que passa, a gente vai repetindo essa frase e parece que vai ganhando uma amplificação. Que momento ímpar do Fortaleza, né? Então, Marcelo, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Obrigado, Renato. Obrigado, Caio. Futebolês, alegria estar aqui com vocês nesse momento, inaugurando, né? Pegar o estúdio Navega, né? Isso. Na hora que vocês falaram Navega, eu lembrei de uma música. Foi? Não sou eu quem me navega, Olha quem aí. me navega é o mar. Gosto de música também, viu? Não sou futebol não, viu? Marcelo já começou. Agora. A gente já tem o primeiro corte, inclusive, do... Exatamente. Marcelo, Mas é- brigadão mesmo, assim, de verdade. Para nós é um prazer ter você aqui. Satisfação enorme. Vamos aqui bater um papo, parabenizar vocês pela cobertura que vocês fazem do futebol cearense como um todo. O trabalho de vocês faz bem ao futebol cearense, falo aqui abertamente. Eu que cresci vendo poucos veículos, né, falarem sobre comunicação, sobre o futebol como um todo, e vocês chegaram assim com juventude, com qualidade, com questionamento, com conteúdo, e agrega, faz bem, né, o futebol, acho que soma. E para mim já entrou assim no hall também dos grandes veículos de comunicação esportiva, e vocês fazem muito parte disso. A gente agradece, né, cara? Claro. Até legal ouvir isso, porque a gente sabe que você está, né, passeando pelo Brasil, levando a marca Fortaleza por todos os lugares. E eu começo falando sobre isso, né? Sobre como tem sido vivenciar essa fase do Fortaleza, que a gente chama de fase mais pelo hábito, mas tem sido algo muito rotineiro, muito constante, consistente. E como tem sido viver mesmo, assim, como CEO, como torcedor, como tricolor, desse momento do Fortaleza, espalhando aí o Fortaleza pelo Brasil. Bem, eu vivo isso de forma muito intensa, né? Muito intensa mesmo. O Fortaleza é minha vida profissional há quase 10 anos. As pessoas me associam muito ao Fortaleza e vice-versa, né? E o que não tem é morosidade, é muito dinâmico, é muito ativo. Futebol tem uma dinâmica absurda, né? Por exemplo, há pouco tempo nós fomos a Bragança jogar contra o Bragantino, aquele jogo que nós vencemos. E sempre é diferente. Desde que voltou para a Série A, a gente voltou em 19, o Bragantino voltou em 20, né? E a gente se enfrentou, eu fui a todos os jogos lá, mas sempre é diferente. Sempre tem um contexto, o momento da tabela, o técnico do outro time, né? É uma coisa assim que não deu ainda para cair, de novo, não dá, assim, eu ainda tenho aquela motivação, aquela vontade de fazer diferente, de viver uma nova história, de criar uma nova lembrança. E isso é legal que o Fortaleza está vivendo, acho que a gente tem que reconhecer isso. É algo diferente, né? Assim, na história do clube, o respeito que se adquiriu, o espaço que o Fortaleza conquistou perante o Brasil como um todo, né? O Fortaleza hoje é muito respeitado em nível de futebol, sem dúvida alguma, o futebol do Fortaleza é respeitado, mas o Fortaleza eu acho que já transcendeu um pouquinho também como um case de gestão. Ele já passa a ser olhado por universidades, por empresas, né, por pessoas de outras áreas, e por que está acontecendo ali, né? Porque o futebol ele dá essa visibilidade, né? Ele dá essa possibilidade, e esse trabalho de algum tempo ele gera esse tipo de perspectiva das pessoas, de percepção das pessoas, e isso é algo que a gente trabalha dia a dia, sabendo que o que sustenta tudo isso sempre é o resultado, né? Sempre é o resultado, não adianta. E isso também
vale para as empresas, também vale para fora, porque eu digo muito o seguinte, as pessoas não olham os nossos esforços, as pessoas olham os nossos resultados. Se os resultados são bons, as pessoas vão te aplaudir. Ah, mas o cara trabalha demais, se dedica de noite, se ele não tem resultado, não vão olhar, não vão aplaudir, não vão bater palma, vão dizer que é ruim. E é assim, na vida é assim, não só no futebol. Você falou aí do espaço que o Fortaleza foi adquirindo, do respeito, aí eu te faço uma pergunta relacionada a isso. Qual é a diferença de quando o Fortaleza é recepcionado lá em 2020 para jogar em Avejaneira contra o Independiente e o peso que se dá hoje quando o Fortaleza chega em Rosário para enfrentar o Rosário Central? A evolução de como vocês viram, de que como o adversário tratava, de como a mídia local tratava, o tamanho que foi o crescimento do respeito que o Fortaleza adquiriu fora do Brasil. Porque dentro do Brasil, acho até que às vezes se cai no clichê, não se fala menos do campo do que deveria, se fala sempre da história da gestão e tem um campo que dá o resultado, tudo. Mas fora do Brasil, o Fortaleza era uma indústria desconhecida. E hoje bateu uma final de Copa Sul-Americana, vai conseguindo grandes resultados. Qual é a grande diferença que você pode falar de como foi a recepção do Fortaleza lá em 2020, fazendo a sua estreia na competição internacional, curiosamente na Argentina, e agora, de novo, quando chega mais um mata-mata de Sul-Americana e tudo? É uma diferença... O Rosário foi o 6º argentino que o Sim, Fortaleza perdeu. Isso. Tá faltando só o Racing. Dos grandes, dos gigantes, né? né? Dos gigantes tá o Racing. O News também, né? Que tá ali como um 7º clube. Não que você vai falar com o Nilson grande só para desagradar o homem. Lógico. Eu vou bem fazer isso com o Vojvoda. E o time que o Messi jogou tem... Lógico, não. Com 12 anos. Mas jogou o Messi, jogou o Batistuta, jogou o Maradona, jogou o Renzi, Marcelo Bielsa passou por lá. Eu acho que tem grife, né? Então não é. E teve um zagueirão que jogou por lá, Vojvoda. Exatamente. Né? Jogou Junto por com lá. outro brasileiro, né? Ricardo Rocha. Junto com o Ricardo Rocha. Isso. O Ricardo Rocha. É uma diferença abissal, né? As pessoas não conheciam, não sabiam o que era Fortaleza. Era tratado como um time assim, como você falou, um ilustre desconhecido. Né? Era surpresa, o Independiente tinha a obrigação de ganhar do Fortaleza, obrigação, assim, ele não imaginava a possibilidade de não passar pelo Fortaleza naquele duelo. Pra gente também era novidade, pra gente também. Eu acho que ali o Rogério, que era o treinador da época, não, o Rogério conhecia, a competição sul-americana se criou nisso, né? Jogou inúmeras competições sul-americanas, ganhou Libertadores, ganhou Sul-Americana, então ele já tinha uma visão. A gente não, a gente mesmo... tinha um deslumbramento ali, de caramba, que legal que a gente tá vendo isso. Né? Natural, absolutamente natural, de o voo fretado, o chegar lá e a torcida tá esperando no hotel, a massa de torcedores esperando no hotel, né? As pessoas que foram pela primeira vez num jogo internacional, ir até a Avejaneira, porque na verdade, vamos ser bem sinceros, muita gente achou que aquilo não ia acontecer mais. Talvez era a única vez que Fortaleza ia viver aquilo, né? Depois de 100 anos estava vivendo pela primeira, ninguém achava que ia ser uma constância. Então tinha que viver aquilo ali, muita gente foi. E pelo lado dos argentinos, de forma normal, era surpresa. Como foi muita gente para aquele jogo, né? Eu lembro que foi quase 3 mil pessoas no Fortaleza. O pessoal, caramba, tá cheio de gente aqui e as camisas diferentes. Um dia uma camisa, outro dia outra, que a gente já tinha aquela coisa de produzir muita camisa, né? E para eles foi uma surpresa agradável. E uma coisa interessante é que nessa jornada do Fortaleza, já é o 6º time argentino, mas vieram outros times de outros países aqui também, sempre teve uma relação muito amistosa, assim, nunca foi uma relação de ódio, né, de briga. Nós não lembramos de uma briga de torcida do Fortaleza fora, ou torcedores quando vieram aqui que foram maltratados. Eu acho que criou-se uma aura assim, poxa, esse tipo de jogo é legal, é diferente, não pode ter nada que vá atrapalhar. E isso é bom também, né, de ser lembrado. Mas a diferença de lá para... Hoje a gente chega, as pessoas já conhecem, né? Não tem mais o papo que eles têm obrigação de ganhar de vocês, né? Não tem mais o papo que tem obrigação de ganhar, já tem... Os caras olham, tomem cuidado que... Quando o River vem empata, quando o Boca vem e perde, o pessoal, opa, peraí. Exatamente, né? E quando a gente... O Independiente perdeu, desculpa, ganhando o São Lourenço lá, perdeu aqui, classificou, mas perdeu o jogo, 2-1. Isso. Quando a gente foi pegar o Boca, né, agora, já mais recente, a torcida do River toda já conhecia o Fortaleza. E torcia, e a gente passava na rua, e vocês vão ganhar, não sei o quê, ganha de Boca, aquela coisa já de saber realmente quem é e quem é que está enfrentando. Então se constrói com o tempo. Tem um negócio muito curioso que não foi na Argentina, que eu vou contar aqui.
Nós fomos jogar no Defensores del Chaco contra o Libertad. Aí a gente chega no estádio, internet, tá, Wi-Fi, eu entrei, botei Wi-Fi, ok, ganhamos o jogo, passou. Quando a gente foi jogar contra o Trinidense, o Wi-Fi do Defensor del Chaco já reconheceu no meu celular. Eu digo, rapaz, isso é muita evolução, né? Já tô habituado. Pô, que legal, cara. Eu fiquei assim, caramba, né? Eu já estive aqui, já reconheceu. É uma besteira, mas não é. Não é. É algo porque é a recorrência. É quando você começa realmente a criar casca, começa a criar maturidade nesse tipo de competição. O Fortaleza já tem mais de 30 jogos internacionais. E a gente foi lembrar do primeiro, né, do Independiente, que foi um marco. A gente tá ali, era o rei de copas, aquela coisa toda do sorteio, né? Era um duelo diferente, era um contra um só. Eu me lembro que na época do sorteio a gente conversou depois que eu falava, todo mundo lamentou, eu achei que foi a melhor coisa do mundo pro Fortaleza. Porque era você se apresentar ao continente enfrentando um grande. Se o Fortaleza pegasse, eu lembro que o Goiás, naquela mesma Copa Sul-Americana, pegou o 12 de outubro do Paraguai. Cara, ia ser relevante se passasse, se pegasse outro time e estrear contra o Independiente. É marcante, mas não é legal para a estatística, tá lá, o marco histórico seria, mas é outro contexto. Então, tem uma diferença muito grande de como a gente vai lá hoje, de tudo, tanto deles pra gente como da gente entender a competição, a viagem, a logística, onde vai ficar, entender muito mais. Essas noites de Copa na Argentina, elas costumam ser muito animadas, porque geralmente a semana tem vários times, né? Então não é só o jogo do Fortaleza. A gente teve lá, a gente foi fazer o jogo contra o Boca, né? Fui com você. Era na terça, a gente foi gravar umas coisas na Bomboneira, né? Pra falar do jogo. Chegou um monte de colombiano, porque tinha o Independiente Medellín pra jogar lá, acho que era contra o Vélez. Tinha jogo do São Lourenço, tinha jogo do Estudiantes na quinta-feira. É uma loucura. É muito legal. Você vive um negócio diferente. Do continente inteiro. Tudo na mesma cidade, eu não sei se... Tudo na mesma cidade. Não sei se você vai lembrar, o Rosário não, Rosário e o Nilson de Rosário, né? Mas a gente tem um companheiro de imprensa que é o Sami do futebol cearense. Ele viajou e ele foi para 7 jogos. Em uma semana ele foi para 7 jogos na Argentina. Terça, quarta, quinta e tudo noite de Copa, né? Imagino que realmente seja uma atmosfera que respira futebol. E Buenos Aires é uma cidade turística, então o cara tem a chance de ver o time dele jogando, ele vai a Buenos Aires. Aí tem uma proximidade, diversos estádios na mesma cidade, você se torna uma capital sul-americana numa semana. Sabe uma coisa que eu acho muito cruel, Marcelo? É que o sucesso, ele faz de você, às vezes, um refém, né? A célebre frase, né? Você é refém do seu próprio sucesso. E eu falo isso porque em 2019, quando Fortaleza foi lá em Avejaneda, era um ilustre desconhecido e aqui era uma apoteose, né? Viver aquilo tudo. Hoje, se o Fortaleza não for para a Sul-Americana, é pressão, é cobrança, e o Fortaleza vive, como a gente falou no começo, um tempo maravilhoso de resultados. Fala um pouco sobre administrar. Eu sei que faz parte, não vai mudar, não é com você, não é pessoal, sim. Mas como é que administrar tudo isso? Tem uma frase muito simples que retrata um pouco isso, que eu aprendi com o presidente Jorge Mota, que é o seguinte... moda, presidente Jorge Mota. O leão do Jorge Mota. Tá na moda o leão do Jorge Mota. Cantando pé de coco também. Não faz isso, não. Ele dizia assim, Marcelo, o torcedor é insaciável. E é isso. O torcedor é insaciável. E isso não é uma crítica, certo? Sim, claro. Isso é uma constatação de quem está no futebol. Então, se você um ano fique em 8º, no outro ele quer que esteja em 7º, no outro tem que estar em 5º, no outro... Ele não aceita, né, o andar para trás. E a vida não é assim e nem assim, né? A vida ela é assim. Altos e baixos o tempo todo, né? A gente trabalha, todos nós, para estar mais aqui, né? E vai ter um probleminha, estar mais aqui. E aí eu vou trazer para outra realidade, não da Sul-Americana. Vou trazer para o Campeonato Cearense. Fortaleza foi pentacampeão estadual. Que era uma coisa que a torcida nem acreditava que pudesse acontecer há anos atrás. Era inimaginável, assim. Fortaleza foi tetra uma vez em toda a história. Fortaleza, na história, pode olhar. Tem muitos bicampeonatos. Isso. Sim. Fortaleza, quando é campeão, quase sempre é bi. Poucos tricampeonatos. Pouquíssimos tricampeonatos. Tetra só tinha um. Então, era uma coisa muito distante. Aí tem a polêmica do Penta do Ceará, aquela coisa toda, né? E o Fortaleza foi pentacampeão estadual. E não conseguiu o Hexa. Eu fico muito triste quando as pessoas desvalorizam o Penta porque não conseguiu o Hexa.
Uma coisa que foi tão desejada, que foi tão sonhada, que idealizada, pelo amor de Deus. Eu lembro, quando eu estava entrando no Castelão, no dia do Penta, um senhor me chamou, disse, Marcelo, por favor, vem cá. Ali naquela entrada em 10 ônibus, né? Por favor, ganhe esse campeonato, que eu não vou ter chance de ver outra vez o Fortaleza Penta. Ele tinha, sei lá, 70 e poucos anos, ele disse na hora. Esse era o sentimento. Quando a gente começou o ano, tinha muita gente que dizia, o mais importante é o Penta. Esquece Copa do Nordeste, esquece qualquer coisa. O que importa é o Penta, é o Penta, é o Penta. E a gente conseguiu ganhar. De forma difícil, né? Aquele ano difícil, era sempre muito difícil contra a gente. E aí, porque não ganhou o Hexa, aí parece pra muita gente que o Penta não vale. Eu sei que, acho que foi com você que eu aprendi o distanciamento histórico. Sim, é isso mesmo. Distanciamento histórico vai dar o devido valor ao Penta, mas aí eu vou pra uma hora... em algum momento, Fortaleza talvez não vá participar de compensação sul-americana. Porque... o Grêmio já deixou de participar, o São Paulo já deixou de participar, o Atlético Mineiro já deixou de participar, o Corinthians já deixou de participar. Então vai acontecer com o Fortaleza também, em algum momento. E quem estiver no Fortaleza, eu posso estar, posso não estar, não sei, ninguém sabe. Sim. Tem que saber conviver com isso. E a gente tem que educar, né, o torcedor para entender que a vida não é assim, que o tempo todo a gente não vai estar no mais alto nível, mas que a gente trabalha para evoluir, para crescer, para conseguir coisas maiores. Temos conseguido algumas, mas uma hora não acontece. Aí volta para o estadual, né? Fortaleza não vai ganhar o estadual sempre. Tem um grande rival que duela, que tem força, que quer ganhar também, que se mobiliza. E assim é na Copa do Nordeste, e assim é no Brasileiro, e assim é nas outras competições. Então, é difícil manter esse altíssimo nível, porque o torcedor é insaciável. Você falou dos altos e baixos, que por mais que seja clichê, é a maior verdade do mundo, né? E eu tenho falado reiteradamente em programas, situação, que uma das coisas que mais me impressionam do Fortaleza, eu vou pegar de 21 para cá, quando o Vojvoda chega, mas faz parte de toda a gestão, é a capacidade do Fortaleza reagir depois de tomar uma pancada forte. Muito clube, bem administrado, com bom treinador, implode. Depois de um momento ruim, implode um trabalho, não consegue entender que um momento ruim acontece. E eu costumo até listar. Tipo, 21, time voando no Brasileiro, perde o primeiro clássico. E aí, perdeu o gás, fogo de palha. Jogo seguinte, Allianz Parque, Palmeiras com um jogador a menos ganha o jogo. 22, aquela coisa da Libertadores, o time na lanterna, eliminado da Libertadores. E agora? Tem toda aquela virada que aconteceu no turno. Talvez o ano que a pancada foi mais forte, o time demorou mais a reagir, ano passado, porque perde uma final e aí é diferente. Quer queira ou não, é diferente, mas mesmo assim o time termina em 10º no campeonato. Eu sempre falei naquela época que tá tendo um drama exagerado aqui. Fortaleza ganhou 2 jogos ali e terminou o campeonato entre os 10 primeiros. Esse ano eu nem coloco a perda do estadual. Para mim é a pancada contra o Cuiabá. Aquele 5-0, que é daquelas coisas que o futebol proporciona. Dá tudo errado. Você joga mal, todo mundo erra, expulsão, tudo, e o 5-0. De lá para cá, o time embala ao ponto de chegar à ponta da tabela do Campeonato Brasileiro. O que é que vocês trabalham quando sabem, que vocês sabem, se a gente tá de fora sabe que a pancada foi forte, eu imagino vocês internamente, para conseguir fazer isso, que eu brinco e dizer, cara, é como se fosse retroalimentar, todo mundo se junta para dar um passo maior. Para mim, é de longe, porque disso aí envolve o Vojvoda mudar o sistema tático, envolve trocar jogador, envolve um monte de coisa, mas o fato é conseguir não impedir que a pancada forte destrua o que foi feito antes. Muito clube, você sabe disso, estruturado, já viu trabalhos sólidos acabarem por conta de uma pancada dessa. Como é que é internamente o Fortaleza? Quando dá uma pancada como aquela contra o Cuiabá, o que é que vocês fazem? Tipo, vamos sentar aqui e ver o que é que tem que fazer. Eu queria só acrescentar, dentro desse histórico, mais no ano de 2024, que o episódio de Recife também foi algo muito impactante pra gente. Isso eu queria te perguntar depois sobre outro aspecto. Pronto, mas também... Mas simbólico também. Também. Foi muito impactante. Porque não é de também. Campo, mas de vida. Nas pessoas. De vida. Exatamente. Eu acho que, assim, tem 2 conceitos sobre isso. Primeiro, a gente tem que saber exatamente quem nós somos, certo? Nós não somos um time que perde 5-0 pro Cuiabá. Nós não somos aquilo. Ali é muito claro, né? Nós não somos um time que leva goleada de toda hora. Nós não somos um time que tem 2 jogadores expulsos sempre. Nós não somos um time que, em determinado jogo, diversos jogadores falham individualmente. Então, nós não somos aquilo. Então, o primeiro pensamento é o seguinte, nós não somos isso aqui. Mas também tem que entender que aquilo que aconteceu não foi por acaso. A gente tem que entender o que aconteceu. Não pode jogar que foi ao léu. Não, foi coisa do futebol. Não, foi... A nossa análise depois de umas 2 semanas assim para entender o que foi,
é que aquilo foi o cansaço acumulado mental e físico de um mês de maio que você tinha que ganhar tudo. Aí você pega aí a memória. Boca na Bomboneira, não pode perder. Semifinal da Copa Nordeste, tem que ganhar. Aí ganhou, tem que ganhar a final. Aí vamos pegar o Atlético Paranaense no Castelão, no PV. Fortaleza não ganhou nenhum jogo ainda na Série A em casa. Tinha que ganhar do Atlético Paranaense. Tinha que ganhar do Vasco na Copa do Brasil, não ganhamos. Foi uma pressão tão grande ali de o tempo todo, tem que ir, que quando chegou ali no Cuiabá, parece que, rapaz, vamos correr um pouquinho menos aqui, porque... E quando viu, já estava 3-0 e não tinha mais jeito, e quando foi querer reagir, expulsão, e foi o que foi. Então nós não somos aquilo. Acho que o primeiro é compreender que nós não somos aquilo, certo? Entender o que aconteceu e reagir rápido. Porque futebol, a reação é com vitória, não tem outra coisa. Você citou o episódio de 2022, de 2021, que nós perdemos o clássico e depois ganhamos do Palmeiras. E no segundo turno foi a mesma coisa. Exato. Só que foi até pior a derrota do clássico. Isso. E nós ganhamos do Palmeiras no sábado de 1-0. Isso. E já reagiu. O lance é reagir rápido. Porque nós não somos o time que leva de 4-0 ou de 5-0. Não somos. Então tem que entender isso, quem nós somos. E uma outra coisa que vai mais geral, o trabalho ele tem que ser medido pela média do trabalho. Não é por um jogo. Esse negócio de um jogo é da época da Série C. Né? Porque na Série C era assim. Eu sei porque eu vivi, né? Fortaleza ganhava. Aí perdia um jogo ou empatava, aí o cara... Meu Deus do céu, no dia do mata-mata vai jogar desse jeito. Era aquele coisa de transportar um jogo ruim pra quando chegasse lá no mata-mata ia jogar daquele jeito. Tinha jogado 10 jogos bons. Perde o mata-mata, tá vendo? Quando perdeu lá, você tá vendo? Já tinha dado sinal. Exatamente. Então, um time de futebol, ele é uma média. Ele é uma média. Você tem que trabalhar para essa média ir subindo, devagarinho. Assim como um jogador também é uma média. Quando o jogador ele oscila demais, você tem que ver ali, pô, ele vai, um dia é 9, outro dia é 2, né? Então você tem que fazer com que o jogador seja 7, 7,5, 8, aí um dia ele vai ser 5, mas um dia ele vai ser 8,5, e qual é a média dele? É a mesma coisa no trabalho. O trabalho de um time de futebol, você tem que se pautar pela média de quem é esse time. Nem é no dia que dá uma goleada, nem é no dia que leva uma goleada. Eu acho que são essas duas lições aí, né, que fazem com que o Fortaleza tenha essa reação, e tem mostrado que tem, mas também a nível comportamental, o equilíbrio, né? Você citou o período ruim que nós passamos depois da perda da Sul-Americana. Foi difícil. Foram 10 jogos sem ganhar. Isso. Foram 2 jogos antes, né? E acho que isso. 2 antes foi Vasco e Bahia e os que vieram depois, mas terminamos o ano 5 sem perder. Isso. Terminou o ano 5 sem perder. E um jogador, Bruno Pacheco, chegou pra gente esse ano e disse, cara, que legal, assim, porque... Aí relembrou esse episódio, ano passado, depois da Sul-Americana, tudo complicado e não vi ninguém aqui sair do tom. Não vi ninguém aqui gritar, chutar o balde, perder a linha, falar uma besteira. Vocês souberam ter o equilíbrio de conduzir até... E quando eu digo vocês, não é só a direção e comissão técnica, né? Quem está ali no dia a dia do clube. Então, acho que isso também é importante. Mantém o clima harmônico, ganhando ou perdendo. Ganha... A harmonia, mesmo assim, só tem ambiente bom com vitória, né? Futebol é assim, mas quando perde... Você não pode chutar o balde, você não pode achar que tá tudo ruim, você não pode se abater demais. Não pode faltar um esparadar pro jogador, né? Não pode mudar. Aí você vai deixar de cumprimentar o jogador porque perdeu. Assim, não pode, gente. Tá perdendo, tem que tirar o voo fretado. Ah, vai, com punição. Nossa. Tem que punir, tem que botar os caras pra vir de ônibus. Não existe isso, né? Não dá folga porque perdeu. Não tem nada a ver. Folga é fisiológico. É momento... clínico também. Técnico, né? É uma decisão técnica, também, né? Não tem nada a ver com ganhou ou perdeu. Né? Às vezes você ganha e não tem folga. E às vezes perde e tem que dar folga. Então, seguir fazendo o certo para que essa média seja boa. Né? Para que essa média seja o melhor possível. Fortaleza está brigando pelo título, Marcelo? Fortaleza está brigando pelas primeiras posições nesse momento do campeonato. Deixa eu explicar. A provocação é porque surgiu a história do G3, né? Que o Fortaleza foi lá e chega no G4. Aí virou G3. Espera aí, o Fortaleza é tipo come, ele vai chegando na posição e vai mudando. Teve uma noite que virou G0. G0.
Eu sei, rolou até um G1 ali no Instagram, né? G1 é site. G1 é site, pois é. Não vamos fazer a não propaganda aqui. fazer Corrente né? aí, viu? Pois é. Segue o jogo, né? Mas aí, Marcelo, eu acho que é claro que tá brigando, assim, antes de você responder. É óbvio que tá brigando pelo título. Um time que tem a pontuação do Fortaleza, na colocação do Fortaleza, com a quantidade de jogos do Fortaleza, ele está brigando pelo título. Se vai ganhar, se vai terminar entre os 4, aí é uma outra história, uma outra parada, mas de fato tá brigando. A minha pergunta, na verdade, a provocação era para puxar esse gancho. Incomoda esse tira o Fortaleza da briga? Eu sei que você já falou... Eu não me incomodo, não. Você até já conversou, inclusive pós-jogo lá contra o Cruzeiro, falou lá com o Roger, falou lá no Boleiragem, lá com o pessoal, e aí eu vi reconhecendo, Alex, todo mundo parabenizando. Mas eu sempre sou curioso para saber esses detalhes, assim, pô, G3, mas a gente tá brigando, não tá brigando, como é que é? Cara, isso aí faz parte até do imaginário não, né, assim, da percepção de algumas pessoas, né, assim, eu acho que hoje a mídia geral, ela tem muito respeito pelo Fortaleza. Eu acho, a gente vê quantas pessoas, assim, personalidades esportivas, quantos veículos, né, que elogiam o Fortaleza hoje, Casa Grande, Juca Kfouri, aí vamos pro pessoal mais alternativo ali, o Thiago Asmar, o Fui Clear, essa galera toda curte o Fortaleza, Mili Lacombe, né, o UOL, vamos falar de veículo UOL, sim, Estadão, Folha, né, GE Nacional, não vou citar os daqui porque aqui é o nosso dia a dia, né? A nossa aqui casa, aceitou faz tempo, a nossa praça, o nosso quintal, aqui somos nós, né? Somos nós. Mas eu acho que a mídia nacional hoje respeita muito o Fortaleza, valoriza. Aí aqui acolá tem um que diz uma besteira, aí porque estão diminuindo a gente. Gente, não tem nada a ver, sabe? Ninguém vai ser unanimidade, não queremos ser unanimidade. E ninguém tira os pontos que a gente conquistou também, não. Se tá lá com X ponto, com 40, com 41, com 45, tá lá o ponto. Não tem como apagar da telinha ali, entendeu? Isso é o que é o mais importante, é conquistar os pontos. Isso é o que vai ficar, isso é o que vai valer. Isso é o que no final do ano vai valer uma premiação, que vai valer mais pontos no ranking da CBF, que vai dar mais credibilidade pro clube, que vai fazer com que jogadores queiram ficar aqui, jogadores queiram vir para cá. Não é a fala de um, de outro, em um determinado momento, um corte, que os cortes às vezes são maldosos também, né? Muitas vezes pega o cara fala isso aqui tudinho, né? E isso aqui tudinho dá um contexto, mas se pegar só isso aqui é outro contexto. Então, eu não me incomodo, de verdade. Eu me preocupo em ganhar ponto, em ganhar jogo e que o Fortaleza esteja lá em cima. E acho que a mídia nacional hoje tem muito mais respeito pelo Fortaleza. Então, essa é a minha percepção. Não é porque um ou outro ainda fale alguma coisa, desmereça, que eu vou qualificar todos como sendo uma coisa geral. Eu sei que é complicado a gente comparar sensações e momentos, principalmente porque, por exemplo, 21 já aconteceu, a história está escrita, campanha fantástica, 4º lugar, a história de 24 está sendo escrita. Pode ser um título, pode ser um 4º lugar de novo, pode ser diversas coisas. Mas qual é a diferença do que passa na tua cabeça do que o Fortaleza era 21, quando se viu, estamos ganhando, o negócio está andando, e aí quando você viu, eu tô na briga. Fortaleza chegou no momento do campeonato, acho que o único momento do campeonato que o Fortaleza perde ali a 4ª colocação é que Fortaleza e Bragantino ficaram um momento revezando, depois o Fortaleza desgarrou e terminou em 4º lugar. E agora com o desse ano, que é um time diferente, o investimento de hoje é bem maior do que era em 21, tudo. Mas o que é que passa na tua cabeça quando faz um flashback? Ou isso não existe, Marcelo? Ninguém pensa muito do que foi feito em 21 e tá agora. São, assim, isso está muito vivo na nossa memória, 21, porque a gente viveu isso, né? Eu vivi, o Voivoda viveu, Alex, o Papelinho viveu, não tá mais agora, Daniel, Boeck viveu como atleta. Tem muita gente lá dentro do PC, Toinha, Sexta, Cícero, a galera toda, médicos, fisioterapeutas, Júlio, viveram tudo isso, né? Poucas mudanças, inclusive, pouquíssimas mudanças. Isso é um orgulho que a gente tem. A gente tem muitos funcionários que vieram da Série C e estão no Fortaleza porque são bons. Não é por gratidão, não. É porque são bons, entregam resultado nas diversas áreas. 21 foi um ano totalmente diferente, porque a gente começou o ano quase rebaixado, porque era a virada da pandemia, terminou em fevereiro, nos salvamos no saldo de gols. A perspectiva era muito ruim naquele ano, né?
contratações, formamos um time, um bom time que nós formamos, se provou ser um bom time, inclusive ao longo do ano. E aquela loucura, né? Joga o último jogo do Brasileiro e, tipo, 10 dias depois já tinha jogo do Campeonato Cearense. Copa do Nordeste, Copa do Nordeste contra o CRB. A estreia da temporada seguinte. Exatamente. Era trocar o pneu com o carro andando, né? E aí fomos formando o time ali, veio o Ederson, veio o Crispim, veio o Robson, veio o Jussa, e quando viu, o time encaixou. Quando o Vojvoda assumiu, o time encaixou mais. É bom lembrar que o Anderson Moreira teve mais de 80% de aproveitamento. Só perdeu um jogo em casa pro Santa Cruz, 1-0. Foi, só deu Fortaleza. O Jordan foi o melhor jogador da partida e a melhor partida da carreira dele. Isso, mas a torcida não tinha uma afinidade, né, assim, com aquele time, com o estilo de jogo. O estilo de jogo, e houve a mudança quando a gente perdeu a Copa do Nordeste nos pênaltis, na semifinal, e veio o Vojvoda e com aquele mesmo elenco veio a transformação. Então, 21 foi uma surpresa. Ninguém achava que o Fortaleza podia performar tão alto, né? Então foi surpresa, não tinha competição sul-americana paralela, a gente jogava só a Série A e a Copa do Brasil, que a gente conseguiu ir muito longe também. Que é pouco valorizado, né, Marcelo? Já falei diversas vezes. O Fortaleza chegou à semifinal daquela Copa do Brasil. Exatamente. E eliminando gente pesada no meio do caminho. São Paulo no meio do caminho, né? Um duelo bem interessante. Então, era diferente porque foi mais surpresa, era diferente porque não tinha competição sul-americana, o investimento era menor, e era diferente também porque naquela campanha, que foi maravilhosa, mas não teve nenhuma perspectiva de título. Sim. Porque o Atlético Mineiro estava bem disparado. Nem para os outros, né? Exatamente, nem para os outros. A gente brincava aqui que o Fortaleza tinha sido o campeão dos normais, né? Porque estava Atlético, Flamengo e Palmeiras, né? Isso. Então não tinha perspectiva de título naquele ano. Esse ano, nós estamos vivendo ainda, tem competição sul-americana, o elenco já foi formado com investimento maior, o Fortaleza já está há mais tempo na Série A, já não entra mais como um dos candidatos a cair, embora todo ano a gente tem que cuidar muito disso, com muita humildade, tem que cuidar muito disso, mas não entra inicialmente, né? Quando qualquer analista, quando vai olhar os 20, não, acho que ali o Fortaleza vai brigar no meio da tabela e tal. Então, é diferente. E nesse momento agora dessa entrevista, nós estamos numa perspectiva ali de primeiras colocações. Então, realmente tem um paralelo aí diferente. E acho que o elenco desse ano, ele é bem mais robusto do que o de 2021. Mais acostumado a esse tipo de e mais peças de reposição também, né? Mais peças de reposição. A palavra que eu tenho resumido é homogêneo, né? O Fortaleza homogêneo, assim, ele chegou no nível bom, que o 21 também tinha um nível bom, mas quando trocava, não mantinha o mesmo nível. O Fortaleza, né? em 21, se você lembrar, ele praticamente não teve problema de lesão com grandes jogadores. Tanto é, praticamente não teve. Menos jogos. Menos jogos e tudo. E mesmo assim, né, Marcelo? Por ser um ano pandêmico, todo mundo teve não teve pré-temporada. Então o risco de lesão para todo mundo era alto. Verdade. E assim, o Fortaleza não teve. Tudo deu muito certo. Por mérito, a sorte também não acontece por asteira. Acontece para quem faz as coisas direito. E essa é uma verdade tão grande que a gente vê refletido isso em como o Vojvoda lida com o elenco. Né? Hoje o Vojvoda tem a possibilidade, eu lembro que a gente conversou na Band News na semana passada, dessa gravação, né? E a gente trocava essa ideia. O Vojvoda tem a possibilidade de rodar o elenco porque ele tem material humano para isso. Ele consegue trocar o Breno Lopes pelo Moisés e o nível vai ser, às vezes até melhora. Um sai, o outro entra, melhora. O Felipe Jonathan e o Bruno Pacheco, cada um com 15, 16 jogos no ano. Números muito parecidos de minutos. E o Pacheco é um jogador extremamente regular. Né? Enfim, eu acho que esse tem sido um mérito e um desafio. Porque ao tempo que você tem um elenco homogêneo e tem mais opções, você tem mais gente para lidar. Né? Porque, vou dar o mesmo exemplo que eu acabei de falar. O Felipe Jonathan e o Bruno Pacheco. Só como um exemplo mesmo. O Felipe pode dizer, eu tenho condição de jogar. Estou desempenhando um bom papel. E o Pacheco, rapaz, eu também. Não é aquela coisa assim, eu sou o titular, tu é o reserva, se eu der uma brecha, tu assume o meu lugar. E aí eu queria, Marcelo, pra gente falar do Vojvoda, né? O Vojvoda também vem crescendo, também vem evoluindo. A gente fala desse fenômeno Juan Pablo Vojvoda, mas ele claramente também vem crescendo junto com o Fortaleza. E eu falo até a nível de pessoal mesmo, de gestão desse Fortaleza. Isso é muito, muito, muito mérito do Vojvoda. Muito. Porque aí é realmente a gestão de grupo, é realmente ele saber transmitir para o elenco
de que não tem uma titularidade absoluta, de que vai girar e os jogadores já entenderem isso. Você citou o caso do Pacheco e do Felipe Jonathan, então eu acho que esse é o maior, é o símbolo, assim, de como funciona. Porque joga um, joga outro, joga um, joga outro, e eles sabem que é assim, não tem chateação, não tem entre eles. Posso garantir. Zero. Eles sabem que... E às vezes eles jogam o mesmo jogo, né? Às vezes entra, faz segunda linha. Dobra às vezes tem uma substituição, às vezes um entra um e sai outro, outro pelo outro, tá mais cansado, entra outro para segurar ali, para defender por característica. Então, ele conseguiu fazer isso muito bem. Aí, vamos lá, aqui é um papo aberto. O Marinho, quando chegou aqui, o Marinho demorou um pouquinho para entender isso. Hoje ele entende perfeitamente. Ele entende perfeitamente que tem jogo que ele vai jogar, tem jogo que ele não vai jogar, tem jogo que ele vai entrar, e ele tá tranquilo quanto a isso. Ele demorou a entender porque chegou de fora, pelo nome e tudo, né? E contribuiu já no primeiro ano, aquele gol contra o Libertad, aqueles gols contra o América Mineiro, tava muito bem. Mas a gente percebia assim, poxa, a gente tá ali, né? Aqui vai ficar chateado porque, né, não vai jogar esse jogo, vai jogar o outro e tal e tal. Hoje ele entende, assim, perfeitamente. Para não prender só ali a Felipe Jonathan e o Pacheco. Claro. O Marinho é, tipo, até melhor exemplo, porque ele chega com status de estrela. Sim. E é mais difícil, né? É mais difícil. Você convencer, Fortaleza tem uma concorrência grande. É aquele negócio assim, vem para jogar. A gente tem vem para jogar. Tem um exemplo esse ano que virou símbolo desse veio para jogar e não consegue porque o outro tá vivendo a melhor fase da vida, que é o João Ricardo. É uma posição específica. Essa a ideia é um pouco diferente também. Não tem como você... essa é totalmente específica. Totalmente específica. E que bom que a gente tem dois grandes goleiros. Né? Porque precisa e é decisivo. É decisivo. Eu digo muito o seguinte, perto dos gols tem que ser diferente. Tanto o que defende como o que ataca. Porque é ali que muitas vezes é um centímetro a mais, é um talento a mais, é uma velocidade a mais que vai mudar o panorama todo, um gol que deixa de levar, um gol que passa a fazer. Então tem que ter dois bons goleiros. O João está numa fase exuberante, né? Mas o Santos está ali. Na hora que apareceu a oportunidade para ele, a gente tem um grande goleiro também para poder jogar. Você falou de perto dos gols, só para não perder essa fio da meada, porque o Fortaleza teve um retorno de um cara que veio com muita expectativa, que não rendeu o que se imaginava, que teve diversas situações, que foi reintegrado e que depois de um momento que teve muita vontade, pouco resultado, vamos falar assim, voltou a dar resultado dentro de campo, talvez não, mais do que ele deu na primeira passagem. E aí a gente estava falando sobre gestão de pessoas, sobre tudo. Como é que foi a reintegração do Kaiser? Como é que ele foi reaceito pelo elenco, pela comissão técnica? Como é que era, qual era a diferença do Kaiser quando o Jô veio lá em 22 e o Kaiser agora? Fala um pouquinho como é que foi essa chegada, porque existia um quê de desconfiança por tudo que tinha acontecido para a saída dele. Pegando esse gancho do cara aqui, era o que eu ia falar, os próprios jogadores, eles já vão passando isso adiante, tipo assim, até nessa reintegração do Kaiser, aqui é assim, o homem não é desse jeito que ele... Totalmente. Qualquer jogador que chega no Fortaleza hoje, ele é acolhido pela direção, pela comissão técnica, o Vojvoda liga, né? Quando chega, bota numa sala só ele e o jogador, abre uma televisão e diz, olha, eu gosto que jogue assim, 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 você tá vendo aqui, pá. Mas o elenco já coloca como é que as coisas funcionam, entendeu? Você tem líderes ali, né? Todos conhecem, Tinga, Tite, hoje o João Ricardo também é um dos líderes, o Lucero é uma liderança mais silenciosa, né? Ele não fala muito, mas ele é extremamente respeitado e quando ele fala, todo mundo escuta, porque são características de pessoas, né? Então, quando o jogador chega, ele tem que se enquadrar ao modus operandi do Fortaleza, a conduta, a postura, ao respeito, ao rodízio, né? Isso aí, o próprio elenco já vai acostumando. Por isso que é importante ter jogadores com história no clube, com longevidade, com moral, né? E a moral não é na imposição, é no diálogo, é na conversa. Então, isso funciona plenamente, né? Assim, essa questão da integração. Mas a gente estava falando antes... Mas sobre o Kaiser. O Kaiser. Rapaz, o Kaiser... O Kaiser, é muito legal contar essa história do Kaiser, porque o Kaiser é uma prova de que as pessoas merecem uma segunda chance.
Kaiser é a prova disso. Porque o Kaiser que voltou, ele é uma pessoa muito mais evoluída do que o da primeira passagem. E ele sabe disso. Eu só estou falando isso de público porque ele sabe disso. Não ia jamais expor, né, um jogador nosso, um atleta assim. E é impressionante a mudança dele. Impressionante, impressionante. Leve, integrado, satisfeito, entendendo como é que funciona, né? Acolhido pelo grupo, brincando, rodando a camisa na final da Copa do Nordeste, né? Na arquibancada ali em Rei Pelé. Então, eu fico muito feliz porque, assim, poxa, as pessoas mudam sim, as pessoas evoluem, as pessoas dão um passo à frente. Não são todas não, viu? Tem gente na vida que não... E também, acho que pela juventude, né? Ele era mais novo naquela época, teve uma lesão, né? Saiu daqui, teve uma lesão lá na Coreia, teve dificuldade, treinou no Atlético Goianiense, aí foi pro América Mineiro jogar, porque ele ficou primeiro treinando no Atlético Goianiense, todo mundo sabe, depois foi jogar... Não conseguiu jogar muito no América Mineiro, e no Criciúma ele conseguiu jogar, virou titular. E a gente disse, poxa, a gente tem o ativo. O ativo está aqui, ele pertence ao Fortaleza. Né? E discutimos internamente, ouvimos o Vojvoda, lógico, né? Ele pensou, avaliou, nunca fechou a porta o Vojvoda, nunca fechou a porta, até que foi tomada a decisão do retorno dele. Teve um processo de conversa com ele, natural, o Boeck participou disso, eu participei disso, né? De ligar e tal, conversar. E ele veio e, assim... muito melhor do que a encomenda, digamos assim, porque ele se mostrou a evolução dele como pessoa, como atleta, e tá zerado. Qualquer situação antiga tá zerado mesmo, de verdade. Então, eu fico feliz desse episódio. Não era certeza, ninguém sabia de que vai voltar e como é que vai ser? Será que se ficar 5 jogos no banco vai ficar chateado? Será que vai querer ir embora? Né? Lógico que para ele voltar, conversamos, ele já sabia como as coisas funcionavam e deu muito certo. Eu de verdade, eu estou falando pela terceira vez, estou muito feliz com esse episódio aí, porque é uma prova de que a gente pode sim dar a segunda chance às pessoas e ele está fazendo por onde merecer e, volto a dizer, está zerado qualquer situação que aconteceu em 2022. Se tem um ser humano evoluído, se chama Juan Pablo Vojvoda, né? Isso aí você já repetidamente já falou. Tá falando de segunda chance, que envolve... Ninguém tá falando de segunda chance dele ter perdido um gol, um pênalti, né? Que inclusive o Vojvoda segurou o Pedro Augusto, né? Durante um tempão, não vou lembrar agora precisar quanto tempo foi, mas são meses, Pedro Augusto levando porrada de todo mundo de fora, né? Fora do Fortaleza, todo mundo batendo, Pedro Augusto não é pra ficar, não sei o que, não tem mais clima. O Vojvoda ficou, tá aí o Pedro Augusto jogando muito, melhor jogador na La Bombonera lá contra o Boca, contra o Rosário, fez uma grande partida fora de casa também, elogiado. E aí, de novo, eu volto pro Vojvoda. Ele liga, Marcelo, tem também o momento que ele sobe, assim, que ele cobra, que puxa pra cima. Cobra. Porque a gente vê o Vojvoda muito brando, né, assim, sempre. Mas internamente, ele dá uma ligada cobrando. Olha, como é que é essa relação mais CEO-treinador? Futebol não existe sem cobrança. Não existe. Futebol é cobrança. Aí, às vezes, o pessoal acha, o Marcelo não cobra nem. Eu cobro lá dentro. Não vou cobrar aqui no microfone, não vou cobrar publicamente. E o Vojvoda puxa a orelha da gente também. Cobra, exige melhorias estruturais, exige que a gente invista mais em voos fretados, quer sempre um melhor time. Ele cobra, sim. Agora, ele é muito educado, muito elegante, mas cobra... E no dia a dia, né? E não é por telefone, não. É olho no olho, é lá no PC mesmo, conversando. É na beira do campo quando termina o treino, é na sala dele, é na minha sala, na sala do departamento de futebol. Ele é exigente. E eu vou dar até uma informação a mais. Principalmente quando vira um ano, a coisa que ele mais teme é a mesmice. É a acomodação. É chegar... e tá tudo do mesmo jeito. Ele quer que uma parede esteja diferente, uma pintura esteja diferente, uma frase, uma estrutura, né? Até a mudança, às vezes, de sai um jogador, entra outro jogador, também faz parte do ambiente estar sendo oxigenado. Dá um dado aqui, cara. Você só tem 3 atletas de 2021 para cá.
Só 3. De quando ele chegou, De né? quando ele chegou. Tinga, Pikachu. E Tite. É, Só então, tem os 3 capitães. três, Né? os 3 capitães. Todos os outros mudaram. É muita coisa. Muita coisa. É, E nem geralmente. parece. Nem parece, foi né? feito de forma natural. Né? Natural. Sai um, entra outro, vem. Tá, Isso. mas, por outro lado, tem muitos jogadores com mais de 100 jogos nesse elenco do Fortaleza. Lucero, João Ricardo, os 3 que eu já falei. Né? Acho que o Pacheco Mas aí tá entra perto. na loucura do nosso calendário, né? também. Essa Também, semana, por também. exemplo, o Haaland completou 100 jogos pelo Manchester City. Ele fez 2 temporadas completas. É diferente. O Lucero tem uma temporada e meia pelo Fortaleza. É diferente. Inclusive, ele, Lucero, sentiu. Né? Que jogava na Argentina era X jogos, no Chile eram X jogos, no México, quando ele jogou, e aqui uma rotina muito mais intensa. Então, a gente consegue girar, manter a forma de trabalhar, né? E ter pessoas que são identificadas com o clube também, porque o Lucero já é identificado, o João Ricardo já é identificado, né? E entre outros que já chegaram aí, criam um vínculo. Então, mas voltando à pergunta, o Vojvoda que é um gentleman, que é um grande profissional, que é também um grande gestor de pessoas, mas cobra sim. Cobra da diretoria, exige, quer o melhor. Ele dá né? aquele carão nos jogadores também no vestiário. Aquela... Dá. Quando precisa, dá. Quando precisa, dá. Entendo aqui não é nem pra polemizar, não. É só pra isso trazer é coisa esse, de normal, esse lado do futebol, normal, né? Isso é normal, gente. Futebol é cobrança. Futebol é cobrança. A gente tá se cobrando o tempo todo. Né? Agora, tem que saber cobrar, tem que saber a hora, em que momento, na frente de quem. Né? Ao longo dessa jornada, assim, já aconteceu do Vojvoda pedir portas fechadas. Não, gente, aqui só sou eu e os jogadores. Aí ele, eu não sei nem o que aconteceu. Lavar a roupinha lá. Ele e os jogadores. E a gente respeita e acabou-se. Porque é a gestão dele, entendeu? Fina ali com os jogadores. E agora, o ambiente é bom. O ambiente é bom. Com cobrança, com derrota quando acontece, com eliminação quando acontece e também nos momentos de alegria, né? Você falou da rotatividade do elenco, lembrando de 21 para cá só 3. Como é que é hoje o assédio dos clubes quando vão atrás de um destaque do Fortaleza? Porque hoje o Fortaleza mudou seu patamar financeiro, mudou a forma dos seus contratos, os contratos são mais longos, o Fortaleza mais protegido. Antigamente os caras chegavam aqui e achavam que levavam qualquer um, e agora como é que é esse assédio? É exatamente isso. Durante muito tempo você achava que eu quero, eu vou tirar. Seja jogador, seja treinador, né? Isso vale pro Vojvoda também. E hoje já se entende que não é assim. Que para tirar, tem que, eu vou dizer o termo bem cearense, tem que coçar os bolsos. Tem que gastar. Porque os contratos são bem feitos, são bem protegidos, com multa, sem vulnerabilidades. Né? O Fortaleza paga bem aos seus profissionais, paga em dia, paga premiação. Então não tem motivo nenhum para estar insatisfeito. Né? Quer sair, surgiu uma proposta melhor, se o time vier e pagar, ok, a gente negocia. Agora, do jeito que quer, não vai ser não. Aí é questão de proteger o trabalho, o patrimônio, a credibilidade do time, né? A credibilidade da instituição. Então, hoje o mercado já não vê mais dessa maneira, de que vai chegar aqui e vai tirar de qualquer jeito. Não vê. E trazer, né? Porque eu estava dando uma olhada, tento acompanhar o máximo possível. E estava tendo um debate só dos cobras, Marcelo, de Tirone, Arnaldo, Mauro César, Juca Kfouri. E o debate, né, eram 6, né? Não vou lembrar agora quem eram os 6 exatamente. Se o jogador tiver aqui pro Corinthians ou pro Fortaleza, como o público deles é paulista, então o Corinthians chama sempre muita audiência. O jogador vai pro Corinthians ou vai pro Fortaleza? E aí praticamente todos ali defenderam a ideia de que hoje faz muito mais sentido profissionalmente vir jogar no Fortaleza e tudo mais. O que é uma grande quebra de paradigma. A gente tá falando do Corinthians, um dos maiores times do Brasil e do mundo, né? Como é que é para trazer? Como é o processo de trazer, assim, Hoje é mais fácil convencer um atleta de alto nível a vir para o Fortaleza? Eu vou citar só o caso do Breno Lopes. Você citou na época, oportunidade, era uma oportunidade, não era prioridade, mas veio, Palmeiras não vai ficar, o Abel liberou, Fortaleza vai lá rapidinho, fechou com o Breno. Como é que tem sido essa entrada no mercado? Eu não sei se a palavra é mais fácil, né? Porque nunca é fácil, mas hoje é bem mais possível, mais comum, digamos assim, trazer um grande jogador para o Fortaleza. Mas eles param para ouvir assim com mais... A facilidade que eu digo é assim, sim, eu quero sim, ouvir, me interessa ouvir o Fortaleza. Sim, o Fortaleza hoje é um time atrativo.
E aí a gente vai citar alguns casos recentes. O Breno Lopes, que você falou, que tinha proposta de outros clubes, escolheu vir pra cá. Marinho. O próprio Marinho. Pikachu saiu do Vasco pra cá. O Pikachu tava no Vasco quando veio pra cá. O Benevenuto saiu do Botafogo pra cá, pro Fortaleza. Foi muito bem durante o período. É atleta do Fortaleza. Então, Pochettino, que tava no River Plate. Lucas Lima, que tava no Palmeiras. E eles se conversam, eles falam um com o outro. Eles têm uma ligaçãozinha, tal. Posso ir? Vá. Exatamente, isso, exatamente. Né? Vai, é assim, vai de olho fechado. Né? Quando diz vai de olho fechado, eu digo, meu irmão, é bom. Né? E aí, vem que a barca é boa. Vem que a barca é boa. Né? As pessoas, o clube, a cidade é muito boa, muito agradável. Então, é mais possível. Mas ainda tem jogadores que preferem ficar no sul do país e isso é normal. Né? Tem jogador que diz, não, eu prefiro ir pro Corinthians, eu prefiro ir para o Fluminense, para o Inter, para o Grêmio. Não foi? O Elton Rato. O caso público talvez mais conhecido é o do Elton Rato. Ele escolheu ir para o São Paulo. Né? Ele tinha boas condições no Fortaleza. O Atlético Goianiense, naquele momento, até preferiria fazer com o Fortaleza. O Watson falou isso, o presidente do Atlético. Mas o Elton Rato escolheu ir para o São Paulo e é legítimo. Legal, beleza. Boa sorte. Tá fazendo um grande trabalho lá. Fez uma boa escolha. Tá bem lá. Né? Tá feliz. Campeão da Copa do Brasil. Campeão da Copa do Brasil. Joga no São Paulo, né? Se tornou um jogador importante. Então, a gente passou a concorrer. Né? Sim, isso não existia. Não existia. Antes não tinha a menor dúvida. Né? Você fala, por exemplo, do time de 21 quando traz o Ederson. O Fortaleza vai e busca o Ederson emprestado sem espaço no Corinthians. Isso. Se alguém dissesse em 21 que o Ederson ia ter o mercado que tem hoje jogando na Atalanta, embora... Sim. Todo mundo sabia o potencial do Ederson desde do Cruzeiro, mas era uma outra forma de procurar reforços. Era tentar ver quem estava bom e disponível que desse dentro da realidade. Não é mais assim, né? O Fortaleza entra no mercado e briga. Exatamente. E o Ederson é um caso clássico, né? Também, porque o Ederson, ele também estava quase indo para o América Mineiro e a gente conseguiu que ele viesse para cá, né? E o que proporcionou a venda do Ederson para a Europa foi o Fortaleza. Ele tem muito mais jogos pelo Fortaleza do que pelo Corinthians. Sim. Aí foi aquela regularidade que ele teve no ano de 2021. Marcelo, a gente vai para a reta final. Eu quero fazer uma pergunta. Não é a última pergunta, a gente vai agora para a reta final. Antes que eu esqueça, porque não tem a ver com futebol, mas tem. Vamos virar exatamente essa chave. Teve o atentado em Recife. Houve toda uma grande comoção nacional, internacional, vamos fazer isso, fazer aquilo, pune e tal. O que de concreto chegou até vocês? Eu não estou falando de punição dos caras da Recife, não. Da coletividade do futebol brasileiro de tentar evitar mais isso. Ou ficou só na comoção, Marcelo? Teve nada de concreto. O que teve logo depois e que não se sustentou, onde o Fortaleza ia jogar logo depois, era polícia de todo jeito. Lembro que a gente foi jogar em Teresina logo depois, meu amigo, era um aparato policial enorme. E a gente foi jogar, acho que a Paraíba foi antes, né? No João Pessoa, não lembro. Eu sei que o jogo de Recife de novo, até helicóptero tinha acompanhando, mas era natural que tivesse. Sim. Mas durante um tempo a gente passou a ter um aparato policial maior em todos os trajetos. Desde o aeroporto pro hotel, porque geralmente é só no dia do jogo, né? É só do hotel pro estádio, do estádio pro hotel ou do estádio pro aeroporto, se for direto. Passou a ter um aparato maior e depois já normalizou. Foi só isso. Não teve nada mais. A comoção ficou. Né? Estou esperando... Não estou falando nem de Fortaleza. Até porque não foi um problema só com Fortaleza. Teve... Estão esperando que aconteça uma coisa pior aí em algum lugar, porque né? É aquela história. A pedra virou normal, a bomba estão normalizando, já vai ser o tiro. No dia que tiver alguém com algo pior, aí pode ser que mude a legislação, pode ser que pare uma rodada de campeonato, ou pare um campeonato até se resolver, se crie uma legislação mais punitiva. Né, mas, infelizmente, né, o que aconteceu foi muito grave. Eu estava lá, vivenciei tudo. Fui uma voz que lutei pra caramba, né, falei muito, me expus muito. Né? Tem muita gente na Recife que não gosta de mim, né, mas eu tinha que falar, né, tinha que expor e volto a dizer, aproveitando a oportunidade, nada contra o esporte, contra o clube, contra os dirigentes, pessoas decentes, corretas, somos amigos. Deram suporte no dia, deram suporte depois quando a gente foi jogar lá, né? Mas aconteceu, nós somos vítimas, eu me expus pra caramba e não deu em nada, não mudou nada. E espero que não precise acontecer uma coisa pior para que mude, infelizmente. Dois jogadores símbolos desse período, hoje já nem estão no Fortaleza, mas
permanecem até com um laço muito forte, né? Dudu e o Escobar, né? São dois que... Escobar veio aqui com o Santos, foi bem recebido lá no Fortaleza. Recebeu a medalha de campeão da Copa do Nordeste. Acabou criando um vínculo ainda maior, né? Por conta disso. Marcelo, reta final. De onde veio a ideia do livro, assim? Foi uma ideia tua? Foi o Pisato que escreveu com você, que trouxe a ideia? Já era uma coisa que tu já tinha pensado? Vem a parte 2? Como é que é? A ideia foi minha. Eu queria registrar esse período. A minha inspiração dessa ideia foi o livro do Fernando Carvalho, que ele narra a história do título mundial do Inter, né? E o livro dele é de Belém a Yokohama. Belém do rebaixamento em 2002 para ser campeão do mundo. Em Belém, 2006. né? Quase cai em Belém, faz o trabalho, campeão em Yokohama. Então o da C a Libertadores é uma referência, né? De Belém a Yokohama, do grande Fernando Carvalho. Que era presidente do Inter, foi o presidente campeão mundial e hoje tem o prazer de ser amigo dele. A gente troca ideia, bate papo, uma referência. E aí eu disse, poxa, eu quero registrar isso. Aí eu convidei o Pisato. Conheci o Pisato, ele estava fora, não sei, assim, deu um estalo, assim, rapaz, vou chamar o Pisato aqui, ele topou na hora e a gente estreitou muito a nossa amizade, a nossa relação em função do livro, que a gente passou literalmente anos se falando, trocando ideia, mandando áudio, ele, poxa, vamos falar com fulano, com cicrano e tal. E a obra saiu, tenho orgulho da obra, são 679 páginas, ficou bonito, né? O livro, assim, robusto, a capa e tal. E o Pisato conseguiu traduzir o sentimento, né, em palavras, como um grande jornalista. Talvez venha uma segunda edição, isso não está no plano assim agora, de verdade, mas como as pessoas perguntam muito e parece que devem ter gostado, né? Então pode ser que venha assim uma segunda edição, uma continuidade. Não sei como é que vai ser, mas que seja coisa boa também para relatar. Se for o campeão brasileiro, vai ter um livro aí para escrever só sobre 2024. Só do brasileiro, sabe? Marcelo, quero te agradecer demais mais uma vez. Como a gente disse, aqui a gente podia passar horas e horas conversando, não só sobre o trivial dia a dia do futebol, né, mas todo esse entorno. E o nosso desejo é que 2024 termine de uma forma especial, como você falou, e que continue, né, o Fortaleza continue dando passos aí cada vez mais sólidos, concretos e que sirva de exemplo para o meio do futebol, para o entorno do futebol. Acho que o Fortaleza tem trazido essa ideia, né? A gente consegue aplicar aqui no nosso dia a dia conceitos que o Fortaleza tem estabelecido na gestão, né? Então, agradecer mais uma vez a sua vinda aqui, para nós é um prazer. Eu que agradeço, um momento muito agradável, bate-papo leve, descontraído, aprofundado, né? Programas assim a gente consegue falar um pouco mais e desejo muito sucesso aqui para esse trabalho novo de vocês, que vocês possam aí gerar muito conteúdo bom. Valeu, Canhão. Valeu, meu querido. Começamos bem. Muito bem. Pé direito, manter o nível que vai ser pé direito ou esquerdo? Direito. Pé direito. Eu chutava com as duas. Chutava com uma de cada vez, né? Porque tá com as duas cai, né? Aí tem muito gol de esquerda também, mas o pé preponderante é o direito. O Marcelo pega os vídeos aí, coloca no Rios, ele faz um Rios bonito, lá editado. Bota lá a galera do O time tá bem lá, o time tá do... Tá bem. Vamos tá jogando até basquete com o Marcelo agora. Aí é coisa de pai pra filha, né? O Marcelo é maravilhoso, ô menino bom. A gente chegou na semifinal de um campeonato e vai começar um outro campeonato agora e eu vou estar lá jogando. Eu quero ser campeão. Eu tenho que ser campeão no quarentão também. Não quer perder nada. Não, tem que ser campeão. E a galera corneta lá? Mais ou menos. Eu acho legal que termina o jogo, né? Aí, no meu time tem uns caras que jogam bem melhor do que eu. Né? Até porque jogam direto e tal, estão mais magrinhos. Aí termina o jogo, aí tem gente que vem bater foto comigo. Pô, não fiz nenhum gol, tô indo bater foto comigo, mas eu volto com ele, ele jogou bem. Quem quiser ver o Marcelo no futsal, acompanha as redes sociais, que ele tá sempre lá conversando, mostrando os gols, né? Os melhores momentos, né, Marcelo? Eu só boto os melhores. É justo. É um beijo, mas né? A turma bota os piores também, né? Viu? Isolou a bola lá em Juazeiro, no instante, meu amigo. No instante viralizou aquele vídeo lá. Marcelo, obrigado, a gente agradece. E a gente volta aqui com Papo com Futebolês, sempre com um grande convidado, com um grande papo. Eu convido você a se inscrever, curtir, comentar. E diga aí também se você gostou do Navega, né? Estúdio bonito, estúdio moderno. É o Futebolês também dando passos, tá bom? Até a próxima semana, até o próximo Papo com Futebolês.